Ficamos todos a saber bastante mais. Vítor, do ponto de vista estratégico, fazer agulha agora, como está a fazer o Sporting, para uma operação coração e para apelar ao sentimento, vai tarde, é adequado, é contraditório com uma operação de mercado? É adequado, mas tarde. Vamos lá ver. Por todas as razões que aqui já foram invocadas, o Sporting deveria ter tido uma primeira preocupação no lançamento das obrigações, que teria que passar por uma fortíssima estratégia de comunicação. Essa estratégia de comunicação, do meu ponto de vista, e tal pelos motivos que aqui já foram ditos, sabiamente ditos, tinham que ter uma vertente de paixão, tinham que ter um apelo realmente ao sentimento, tinham que ter um apelo portanto ao sportinguismo, que verdadeiramente nunca faltou ao Sporting. Um regime de salvação. Um regime de salvação. Um regime de salvação do clube, e até com razões evidentes, por acontecimentos que estão, portanto, na memória de todos, e, portanto, com todas estas, com todo o envolvimento, portanto, destas questões judiciais que estão, portanto, a abalar naturalmente a nação sportinguista. Portanto, quase como que, digamos, um chamamento a cada sportinguista um herói. Cada sportinguista um herói desta sua pátria verde, que é o Sporting. E fazer, portanto, realmente deste tipo de operação, não algo que as pessoas possam pensar, podem tirar aqui dividendos e que tenham bons resultados do ponto de vista de investimento, mas ter basicamente a consciência de que quem está neste momento a procurar, não é o investimento que está em primeiro lugar, é realmente salvar o Sporting desta situação e nestas circunstâncias. O valor em causa não é um valor, é o valor possível, calculo que não seja o valor desejado pela própria direção do clube. E diria que, de qualquer forma, mesmo nessas circunstâncias, mesmo a ter havido esse tipo de cuidado e desse investimento comunicacional que não houve, eu penso que será sempre, portanto, aquilo que podemos considerar uma aspirina para uma doença que causa naturais e sucessivas dores de cabeça, mas que pode ser uma doença mais grave, bem mais grave, que não se cura, evidentemente, com este tipo de aspirinas. Posso ser só uma coisa? Desculpa, estamos a sim, claro, com certeza. Com certeza. O não pagamento do empréstimo que venceu em maio, e que agora, de algum modo, com esta emissão se quer garantir os recursos para pagar, porque o segundo default é perigosíssimo, não é? É trágico. Não é? Se fosse um segundo default da emissão que... Que consequências traria? Diga? Consequências é que... Não, do ponto de vista de quase ficar era uma obrigação vencida, impossibilitada a ir ao mercado nos próximos anos, nos próximos tempos. Quer dizer, passaríamos a estar perante um incumprimento de 60 milhões. Sim, 30 mais 30, embora sejam os mesmos 30, não é? Embora sejam os mesmos 30, é verdade. Mas é bom, há bocado vinha com o Dr. Sérgio a falar nisso quando vínhamos no carro, e até foi ele que me chamou a atenção para isso, por isso é que eu estou aqui. É que esse default, esse evento de crédito de maio, imputava completamente à anterior direção do Sporting, não resultou de Alcochete. Porque nesse dia, quer dizer, quando a Alcochete aconteceu, que foi em 15 de maio, era natural que o Sporting, em condições normais, tivesse o dinheiro para pagar aos obrigacionistas. Mas já tinha assumido que não podia pagar. Sim, já portanto, vamos lá ver, esta questão da Alcochete e das suspendências veio agravar. Mas o problema disso imputava, sem dúvida, a anterior direção, porque claro, assim, não é? Claro. Já era real, não é? Mas isso suscita outra questão que eu ainda há pouco aflorei, que é o problema, porque eu ainda hoje não sei, estou a aguardar, eu gostava de saber
quando esta direção, ou quando estes órgãos sociais tomaram posse, qual era a verdadeira situação económica ou financeira do Sporting. Isso está sempre a uma auditoria, não é? Mas, Se quisermos, porque há uma coisa que já nós sabemos, que estamos em dificuldades para solver a anterior obrigação daquela emissão obrigacionista, não é? 30 milhões. Isso já sabemos. Isso foi um azar da atual direção, quer dizer, porque esta direção não teve tempo sequer para receber... Não, são 2 meses. Mas já sabiam o que iam. Já sabiam o que Não, mas isso toda a gente sabe ao que vai. Sim. Mas já sabiam o que iam e verdadeiramente na campanha de que é que se falou? Do treinador, dos jogadores... Isso é sempre. Está bem, é sempre. Mas Sérgio, é sempre. Exceto um candidato Isso é verdade. que fez o seu discurso todo na parte financeira e não teve grandes resultados Pelo eleitorais. contrário, até foi bem ou mal. Não, mas já sempre Zé criticado. Manel, esse candidato, que todos sabemos quem é, fez esse discurso. E esse candidato não teve responsabilidade em gestões anteriores? Isso é que eu levo a mal. Porque se eu tivesse determinado tipo de responsabilidades, sabe o que é que eu fazia? Desaparecia do mapa. Está a perceber? Por isso é que eu sou, às vezes, enfant terrible no meio disto tudo e dá-me assim uns calores, não é? Dá-me uns calores. Dá-me uns calores porque parece que a memória dos povos é curta. E quando nós, quer na política, quer no desporto, quer noutras áreas da sociedade, quando assistimos a pessoas que tiveram responsabilidades anteriores e vêm depois a aparecer como se nunca tivessem tido nenhum tipo de responsabilidade, eu fico a pensar, mas afinal em que mundo é que nós vivemos? Porque eu sou adepto a máxima liberdade, máxima responsabilidade. É a lógica sempre foi a lógica da minha vida. Essa, nós devemos ter toda... Mas independentemente disso... Não pode vir agitar. Sim, mas independentemente do que está a dizer, aquilo... mas se calhar, quando ele chamou a atenção para que o principal problema do Sporting não era desportivo, era financeiro, se calhar, apesar do histórico, ele estava carregado de razão. Eu nem quero ir ao histórico, portanto eu tinha que falar muito. Mas, mas neste caso concreto, nesta circunstância, na leitura desta circunstância que o Sporting está, eu penso a importância que estamos a falar do vetor financeiro era estamos a falar, é preciso também dizer as coisas como elas devem ser ditas, estamos a falar do Dr. Richard. Exatamente. E todos nós, em termos de percebemos que em termos de estratégia, era, para mais tendo ele saltado, passa a expressão, nos últimos instantes, que era a única possibilidade que ele tinha de invocar o seu poder, ou o pretenso poder financeiro, para resolver os problemas do Sporting. Mas, em primeiro lugar, o Dr. Ricciardi, não se pode esquecer, nem ele, nem muito boa gente, que até aos últimos instantes deu o apoio a uma anterior direção do Sporting, que é responsável por este default que estamos agora aqui a falar. Está a perceber? E eu, como sou um homem amante da justiça, gosto de pôr as coisas nos seus devidos termos. Mas toda a estratégia, desde há alguns anos, desenvolvida pelo Sporting, que foi ditando algum afastamento entre as nomenclaturas dirigentes e as nomenclaturas dirigidas, neste caso os associados, foi esse afastamento que dita o aparecimento dos populismos. Porque os clubes de futebol têm uma essência muito especial. Porque se vamos fazer de um clube de futebol uma entidade eminentemente financeira, estamos falados. Sim, claro. E aquilo que o António diz, que é um benfiquista, confesso, como eu sou um sportinguista, confesso, gostamos de sentir os nossos clubes, então muda-se o nome do Benfica ou do Sporting, passa a ser os hambúrgueres qualquer coisa e tal, quer dizer, em vez da camisola ser vermelha e o calção branco e de verde às riscas, pomos umas pintinhas, umas coisas... Nos Estados Unidos mudam de cidade. Mas eu sou contra isso, está a ver, Zé? Eu sou contra isso. Eu deixei de gostar de ciclismo, porquê? Exatamente, é como eu, pois. Porquê é que eu deixei de gostar de ciclismo? Porque deixaram seus clubes. Com certeza. Mas eu vou apoiar a não é Recera, ou é uma coisa qualquer, W52. E quer dizer, eu estou a fazer a figura de Pató. Mas pode apoiar o ciclista. Não, estou a fazer a figura de Pató. O Zé Manel, se for ver a classificação no jornal, aqui no nosso jornal, vamos ver. Primeiro classificado, José Rodrigues, W52. Para onde é que está o... Depois aparece assim a medo, Porto, Sporting, Benfica e tal. Bem, já não me diz nada isso, que desculpa lá. Eu sou muito conservador nessa matéria. Eu quero é ver as camisolinhas e os nomes e tudo. Não, eu acho que esta discussão, que agora estamos, portanto, sobre este tema que o Sérgio trouxe aqui a esta conversa, este tema é precisamente o tema da discussão do futuro. É exatamente em que lugar é que fica, portanto, este sentimento, esta emoção, este conservadorismo
ou se calhar até no bom sentido, No bom sentido. no que diz respeito àquele que é a paixão do clube, à forma como... Porque realmente, digamos que há um novo paradigma, portanto as coisas estão neste momento a desenvolver-se. A questão é a criação das SADs, a forma como elas depois vieram a desenvolver, mas a desenvolver numa relação direta e às vezes não propriamente muito equilibrada entre aquilo que é o racionalismo e aquilo que é o sentimento e a emoção, levou a que até agora se encontrassem situações perturbadoras e que provavelmente não vão desaguar em nenhum futuro risonho. Portanto, há provavelmente dentro de algum tempo, em situações eventualmente já de extremo, portanto, de dificuldade extrema, de não ser possível, mesmo nem com o racionalismo, encontrar uma boa solução, provavelmente vai ter que se pensar e vai ter que se começar realmente a pensar em circunstâncias em que o aumento, em que a maioria do capital vai passar, portanto vai haver um patrão, os três grandes, vai passar a haver um patrão. Temos exemplos isto é uma questão que há uma série de clubes em Portugal que já estão nessa tarde ou circunstância, cedo, e por essas razões. Exatamente, exatamente, e porque digamos, resolveram mal essa situação, porque resolveram primeiro num contexto de algum receio, depois de quase, para não dizer também de secretismo, mas de formas habilidosas de apresentar a questão aos sócios, e que depois acabaram por resolver mal o problema. Esta é uma questão que, digo eu, tarde ou cedo se vai colocar. Provavelmente, mais cedo do que mais tarde. Mais cedo do que mais tarde. O Sporting poderá vir a ser pioneiro, entre os grandes, pelo menos. Agora, eu penso que, tal como aqui já foi dito, por exemplo, não é o caso do Sporting, é neste momento o caso mais flagrante, que está, e é interessante e preocupante, que esta atual direção não marque muito a posição em esclarecer todos os sócios de que ela é o resultado de uma gestão absolutamente ruinosa da anterior direção. E que tudo tem o seu custo. Cada campeonato ganho em cada modalidade custou uma enormidade ao Sporting, dadas a verdadeira situação em que o Sporting estava a viver. E tudo isto é uma realidade que tem um custo. E eu acho que, neste momento, esta direção tem medo de explicar isto aos sócios. Se calhar o Sporting não podia gastar quase 10 milhões de euros por ano com um treinador. Se calhar não podia, se calhar devia ter mantido o treinador. Se calhar há um conjunto de atos de gestão que não deveriam, do meu ponto de vista, não deviam ter sido feitos. E o que eu acho é que, evidentemente, que isto agora está a acontecer no Sporting e, portanto, estamos todos atentos ao desenvolvimento. Acho que, para bem do Sporting, pelo menos que este problema se resolva neste momento, para se resolver a solução do imediato, não vai resolver a situação fundamental e estrutural, vai resolver só o imediato, mas temos o Futebol Clube do Porto com as dificuldades que tem, com o problema do fair play financeiro, de poder portanto, ter uma limitação muito grande, e temos o Benfica, evidentemente, também, num quadro que aqui já foi traçado e que é inquietante. Não deixa de ser inquietante e não deixa de ser perturbador daquilo que é necessário do ponto de vista da estabilidade, não só do clube, mas da empresa que está associada ao clube e que se assenta no clube. Não sei se viram, eu não vi o estudo, mas vi a notícia sobre o estudo, uma entidade, enfim, qualquer, é uma maneira de dizer, uma entidade. Isso é a referência. Em que dos três clubes, por exemplo, o Benfica gasta menos no plantel do que o Sporting de futebol. A quantidade de jogadores que o Sporting tem é uma coisa brutal. E já agora uma pequena nota. Eu sei que isto é uma... se reportava à época passada, a 17-18. Sim. Não na época em curso. Não, 17-18. 17-18, sim. Ainda não é possível. Não. Eu, quando há bocado disse que a direção do Sport estava a ser talvez um pouco ingênua, ou pelo menos... Enfim, não tem calma. Nestas coisas é preciso ter calma. Na parte financeira, isto não vai com intuições do momento. Não é? Mas, por exemplo, há uma coisa que perante a possibilidade ou a iminência, não sei, é o que tenho lido no jornal, até pode ser que corra bem, no fim, não é? Mas com estas dificuldades e estes receios todos, não faz sentido que, numa posição até bastante razoável e exceder das expectativas,
o Presidente do Sporting tenha demitido o treinador pagando a indemnização até ao fim do contrato, segundo o que li, e tenha contratado outro treinador. Quer dizer, isto não se pode fazer papel de rico mas a pressão externa, estou convencido, foi a pressão externa. Pois eu não sei, está bem, mas então, desculpe lá, então dizer, ainda é pior a emenda que o soneto no sentido. António, eu compreendo. Mas ficou ele terá sido submetido à pressão externa, mas ficou agora com maior pressão sobre ele, porque agora a responsabilidade Zé, e também há uma situação muito sui generis, por todos. Enfim, com todo o respeito, a expressão talvez não seja a tendência, era para aplicar a expressão hipócrita, é que no decurso do ato eleitoral já havia um treinador escolhido pela Comissão de Gestão. E com exceção de um candidato, que foi o Dr. Pedro Madeira Rodrigues, todos os outros disseram que o José Peseiro era o treinador. No fundo, estavam todos a atuar com reserva mental, porque ninguém no fundo escolheria aquele treinador. Sérgio, mas trocar o treinador, penso eu, naquela altura, só perante uma debacle, que não aconteceu. Não aconteceu, o Sport está em todas as frentes. Mas de acordo, mas não é essa questão. Eu digo-lhe uma coisa, eu tenho acompanhado declarações de responsáveis e há bocado lembrei-me disso quando falei a propósito aqui de uma intervenção que o António estava a ter, de ser uma estratégia. O Vítor disse que não havia uma estratégia comunicacional. Eu penso que isto é uma vertente da estratégia, porque eu também me lembro do responsável financeiro do Sporting dizer, relativamente às antecipações das receitas, que o Sporting ainda tinha a receber por parte de nós não sei quantos milhões. Pronto, eu não estou a dizer que o Sporting chegasse lá e que antecipasse todos os milhões, mas por um lado, este chamar... Estamos em cima do tempo, Sérgio. Para chamar os chamados notáveis ao conciliábulo e tudo, isso tem uma lógica, e chegou o momento do Sporting mostrar também que tem gente muito bem colocada e que essa gente também pode ajudar. Muito bem, debatemos aqui com alguma profundidade esta questão do Sporting, também deitámos um olhar para a possibilidade de Portugal vir a participar na organização do Campeonato do Mundo de 2030. Foi uma ótima tribuna de honra, muito obrigado. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Tenham uma boa semana.